recado que todos nós precisamos. Bom, pensando nisso, de muita gente que no carnaval não seguiu a dica, é a Alice, né? Alice. A dica da Alice não se comportou. E o assunto é bem sério, viu, gente? A gente, mais uma vez, teve uma alta de mortes no Brasil. Sim. 1.765, acho Sim, que foi alguma coisa dia, assim, né? no único dia, de ontem para hoje. E aí, aqui no estado de São Paulo, o governador Dória resolveu que a gente tem que voltar para a fase vermelha. A coletiva acabou faz pouquinho tempo. E aí a situação vai se complicando, porque a gente ontem falou disso, né? Falamos ontem, né, da situação complicada que tem passado o Brasil inteiro, o número de leitos ocupados, né, Kátia? Os UTIs. Mostramos muita UTIs aqui no gente. limite, estados e cidades já em colapso, né? A verdade é essa. Então, e a verdade, vocês lembram? O Datena já vem falando desde o começo da pandemia, né? E aí, se a gente vai recordar um pouquinho, há um mês atrás, todo mundo dizia, gente, no carnaval não é para sair, a situação vai se complicar mais ainda. E aí, as pessoas acham que a vacina chegou, é como se a gente tivesse imunizado por telepatia, começam a sair. E pronto, a situação caótica que nós estamos agora. Tá bem complicado e a expectativa é de que a gente viva as 2 próximas semanas de terror. Então, Maíra, nossa repórter, está com a gente com mais informações. Maíra, muito boa tarde. Quer dizer, São Paulo volta à fase vermelha, isso quer dizer que com grandes restrições, né? Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, então como a gente adiantou hoje aqui no Grupo Bandeirantes, todo o estado de São Paulo vai para a fase vermelha, que é a mais restritiva. Isso significa que só os serviços essenciais funcionam. Supermercados, farmácias, hospitais, agora o comércio, shopping centers, restaurantes, têm que fechar as portas, só podem atender no formato delivery. Então, algumas aí das consequências dessa fase vermelha para todo o estado, que começa no sábado e vai valer por 15 dias. Agora, as escolas não vão ser afetadas, as escolas ainda podem abrir com 35% da capacidade dos alunos, justamente segundo o secretário de Educação, Rocélio Soares, para poder atender aqueles alunos em vulnerabilidade social, pais que não têm com quem deixar os filhos, mas a recomendação para os pais que puderem ter os filhos em casa estudando de forma online é fazer isso justamente para reduzir a circulação de pessoas, Kátia. Então, só para a gente entender, as escolas vão funcionar para esses pais que estão trabalhando, não tem com quem deixar os filhos para ter onde deixar. Então faz um sentido, então vamos pensar nisso também, porque antigamente, das outras vezes, a gente não tinha nada disso e aí a família ficava, ou você trabalha e leva comida para casa e fica com o filho, ou você não tem o que fazer com a criança. Então os pais que puderem deixar seus filhos em casa, deixem em casa. Mas não é só para as escolas particulares isso? Ou serve para as estaduais e municipais? Serve também para as estaduais e municipais, todas podem operar com 35% da capacidade. Claro que se as particulares quiserem fechar, elas podem, né? Mas dificilmente alguma escola vai optar por isso nesse momento, Kátia. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Maíra. E o toque de recolher? Porque isso aqui que eu não entendi direito. Diz que continuava o toque de recolher. Das 20 horas, portanto, das 8 da noite às 5 da manhã, nada de ficarem andando na rua. Não pode andar na rua de jeito nenhum. É isso mesmo, Maíra? É mais ou menos isso, né? O governador chama de toque de restrição. Era a partir das 11 da noite, hoje adiantou, então, das 8 horas da noite até as 5 da manhã. E, na verdade, essa medida é mais principalmente ali para evitar festas clandestinas, aglomerações, intensificar a fiscalização. Então, se a pessoa for flagrada ali em uma festa, ela pode ser multada, a multa é de cerca de R$500, e a pessoa que estiver promovendo ou estabelecimento, aí sim pode pagar uma multa muito maior, R$5.000 por pessoa sem máscara, e também outras implicações por colocar a saúde pública em risco. Então, dificilmente alguém vai ser parado na rua, mas se for, é só para uma orientação, não vai ter multa para quem andar na rua nesse horário, como tem em outras cidades do interior de São Paulo. Por isso que ele não chama de toque de recolher, chama de toque de restrições, Kátia. Agora, Maria, deixa eu te perguntar outra coisa. Por que só das 20
às 5 da manhã, das 8 da noite às 5 da manhã. Então, se o cara quer dar festa de manhã, na hora do almoço ou de tarde, pode? Não pode, não pode. Não pode churrascão, não pode se aglomerar na rua. Não é, o problema não é você juntar muita gente, se você tem uma aglomeração e não o horário que você vai fazer isso. Pois é, há essa recomendação de que não haja aglomerações em nenhum horário, mas fiscalização mais intensa mesmo, das 8 da manhã até as 5 da manhã, porque eles dizem que é o horário onde essas festas clandestinas acontecem mais. Então, restaurantes, bares, só atendimento via delivery e nada de ter nem com um espaçamento de 2 metros as mesas, presencial, não. Exatamente, presencial não, só delivery e só abertos mesmo essas atividades essenciais, farmácias, supermercados, até os serviços do Poupa Tempo vão acontecer só de forma online. E perguntamos também aqui sobre o futebol. O futebol não deve ser interrompido, mas claro, deve continuar sem público. Então, mas tudo bem. Olha, eu vi o jogo, lá vou eu de novo, a história do jogo do Palmeiras, lá atrás. Tudo bem, não tem ninguém no estádio. No jogo do Santos também não tinha ninguém no estádio. Mas também tem uma aglomeração gigante porque as pessoas se juntam. Não, na frente às vezes do estádio, ou então se juntam na casa de alguém, na rua, fecham a rua. A polícia vai estar mais atenta para conseguir contornar a situação ou vai assim esperando o bom senso de cada um? A promessa é que sim, né? A gente vai acompanhar, porque também já haviam prometido isso antes e a gente viu várias aglomerações em dias aí de campeonato, ruas fechadas. Então vamos acompanhar, né? Mas a promessa é que sim, vão intensificar a fiscalização. Olha, queria agradecer demais a sua participação, viu, Mayra? A Mayra de Giamo, tá certo? Lá da Rádio Bandeirantes. Obrigada, um beijo pra você, viu, Mayra? Tchau, tchau. Mas sabe o que é mais assustador nessa Deixa eu história agradecer toda? o pessoal da Rádio Bandeirantes só pra gente, que sempre estão informando a gente direitinho, com grandes profissionais. Por sinal, sábado tem o nosso programa do Bom e do Melhor, às 10 da manhã, das 10 ao meio-dia. Sempre com grandes entrevistas. Isso. Sabe o que é mais revoltante nessa história toda? É ter que ter norma, ter que ter multa, porque as pessoas não entendem que não dá pra sair. Espera um pouquinho, mas isso é no mundo É um inteiro. absurdo, mas não é. Então, tem a parcela da população que tem juízo, tem a parcela que não tem. E aí, você tem que ter mão firme.